Acabei de me dar conta de que vai ser, talvez, particularmente difícil gravar esse vídeo com o meu óculos novo, porque a minha janela e o céu azulão estão refletindo no óculos. Contudo, ao mesmo tempo, eu quero ler passagens. Esse livro é um livro que eu quero ler várias passagens, várias citações para vocês. Então, eu vou precisar do meu óculos. Quer dizer, gente, eu não sei o que eu faço. O que eu faço, gente? Eu vou incomodar muita gente se eu gravar esse vídeo com esse óculos assim. Então, eu vou fazer o seguinte: quando eu estiver lendo, eu vou botar o óculos, eu vou ter esse trabalho de ficar tirando e botando, tirando e botando. Bom, vamos lá. Que o universo inteiro, desde essa pedrinha que está aos meus pés, as mais longínquas estrelas, exista para mim a todo instante. Esta é uma frase de Simone Weil, protagonista do nosso vídeo de hoje, que escreveu essa obra encafifante, transformadora, marcante, com certeza, e que eu sinto que eu ainda não terminei, que é O Peso e a Graça. Então, assim, gente, eu ainda não terminei de ler esse livro. Eu me sinto uma charlatã dizendo que eu terminei de ler O Peso e a Graça, porque eu não terminei. É um livro que eu acredito que eu nunca vou terminar de ler. E certamente. Deixa eu tirar o óculos por aí. Certamente, eu acredito, é um livro que vocês têm esses livros assim, que vocês sentem que vocês nunca terminaram totalmente de ler, né? Você vai ter ali à sua disposição para você ler quando você sentir vontade, né? Porque você está querendo uma palavra naquele momento sobre um determinado assunto. Muitos usam a Bíblia para isso, outros livros de poesia, outros livros de filosofia, autoconhecimento. E eu acho que é nesse caminho do questionamento sobre a experiência humana e ser humano em um mundo desolador, muitas vezes, em que só quando sofremos também nos fazemos essas perguntas. Então, uma argumentação muito interessante que a Simone Weil vai trazer nesse livro é essa de que o sofrimento ele é fundamental para o processo de transformação, para o crescimento humano. E às vezes isso bate numa barreira que é quase a barreira do masoquismo, né? Eu me imponho um sofrimento para que eu possa ter experiências transcendentais, experiências profundas, intensas. Ao mesmo tempo, não é sobre você perseguir o sofrimento, porque ninguém precisa. Em algum momento, o sofrimento se impõe sobre nós e é ali que você vê que a vida, ela não é sobre comprar aquilo que você gosta, comer aquilo que você gosta, o amorzinho que você sente por alguém, o prazer, o conforto, né? A experiência da vida é, em grande parte, esse constante conflito entre a nossa alma e o nosso corpo, e o que vem depois dessa vida, e o que é o amor de verdade, quando esse cara me deixou, ou quando essa mulher me largou, o que é que é a vida material, o que é o dinheiro quando você está com dívidas, como é que eu vou comer amanhã, enfim, a vida, ela impõe esse mundo aqui, essa terra aqui, esse corpo que é o nosso veículo nesse mundo, nos impõe tudo isso, né? Todos os dias eu sinto fome, mais de uma vez ao dia. Já estou limitada por algo, eu não posso parar de comer. Se eu quiser viver, inclusive a própria Simone Weil faleceu porque parou de comer, né? Ela fez uma greve de fome
E ela era dessas pessoas radicais, né? Ela tinha essa tendência à radicalidade. Então, quando ela se metia com alguma coisa, quando ela se metia com uma ideia, era aquilo, ela ia comer, dormir aquela ideia, né? E eventualmente isso causou a sua morte. E eu já tô assim, né, gente? 5 minutos de introdução de vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre O Peso e a Graça, de Simone Weil, que é um livro de filosofia, mas eu não colocaria como um livro de filosofia, gente. Eu acho que esse é um livro de saberes, né? A Book of The Book of Life, um livro da vida, um livro da, sabe? Ela vai trazer ali as coisas com as quais ela se debatia, os temas com os quais ela se debatia. Ela achava que ela estava encontrando uma solução, outros que ela estava longe da solução. O bem, o mal, a dor, a beleza, a arte, o sofrimento, Deus, né? Tudo isso está aqui nesse livro. Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Flores de Leitura. O livro foi publicado a primeira vez, gente, em 1947 e ele foi publicado após a morte da Simone. E, na verdade, ele não é um livro, né? Assim, ela escreveu esse livro, procurou uma editora, publicou. É uma série de diários, de escritos, de cadernos da Simone Weil que ela compartilhou com um amigo que também era um filósofo. Eu não gravei o nome dele, alguma coisa Thibon. Então, Gustave Thibon, ou Gustave Thibon. Gente, como é que fala o nome dele em francês? O filósofo francês, nascido em 1903, está aqui, olha, na edição da Companhia das Letras da Penguin Companhia. Todas as informações que a gente precisa estão aqui, tá, gente? Sobre a publicação desse livro, como é que ele decidiu fazer esse compilado ali dos textos dela, dos cadernos dela, e separar tudo em tópicos. Então, o Thibon, ele foi o cara, ele foi o administrador desse tesouro intelectual, espiritual, que é O Peso e a Graça. Ele pegou vários textos dela e aqui ele cataloga por temas. Então ele vai colocar desejo, sobre o desejo, sobre Deus, sobre contradição, sobre o eu, a necessidade e a obediência, ilusões, idolatria, imaginação. Todos os capítulos aqui são separados por temas. E assim, existe uma gama muito grande de textos da Simone Weil que não estão aqui, tá? Que são, eu acho que tem uma ligação maior com a espiritualidade, com o cristianismo, que já foram publicados por outras editoras, inclusive esse aqui já foi publicado com gravidade ao invés de peso, então Peso e a Graça. E esse título vem de um contraste, de um contraditório que é muito abordado pela Simone Weil, que na minha interpretação, vamos entender bem, eu não sou uma especialista em Simone Weil, eu não sou uma filósofa, nem quero ser, assim, né? Sou filósofa como todo mundo é. Eu acho que todo mundo é filósofo, porque todo mundo tem sua filosofia de vida. Todo mundo tem jeito de ver a vida, né? Mas eu não sou uma filósofa formada, não sou uma pessoa que sabe de filosofia, gente. Eu sei o mínimo, do mínimo. Então, assim, aqui eu estou compartilhando com vocês a Marina, leitora, que leu esse livro e tem percepções sobre ele. Se você quer saber a escola filosófica em que ela se encaixa, em qual contexto ela se encaixa, não é isso. Esse vídeo é sobre as minhas percepções. Tá? Então, para mim, o peso e a graça é o quê? É a vida real. Nós estamos sempre entre o preso e nós, o preso, meu Deus, nós estamos sempre entre o peso e a graça, que é o quê? Estamos entre a vida física e a vida espiritual. Somos seres com necessidades carnais, necessidades instintivas, comer, dormir, enfim,
mas também somos seres da graça. Também temos algo de sagrado em nós. Temos algo que é a consciência da gente, né? Essa consciência que nos é dada nos faz perguntar por quê. Então não é eu sofro, é por que eu sofro. Então o animal, o nosso bichinho de estimação, eu estava aqui com o meu Salem safadinho, tava danadinho, estava deitadinho bem aqui. Aí viu a câmera. Ele é um gato místico. Ele apareceu aqui em casa e adotou. Ele nos adotou, ele não foi adotado. Então, assim, ele faz o que ele quer e eu deixo ele. Eu não sei para onde ele foi. Eu acho que ele foi para baixo do sofá. Mas, você veja, ele sente dor, ele não sabe que ele sente dor. Ele sente a dor. Nós, seres humanos, lidamos com o fato de que a gente sabe que a gente está sofrendo. A gente sabe que a gente está sentindo dor. E tudo isso vai gerar um questionamento, uma indignação, uma, 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 uma um, um confrontar-se e confrontar Deus, né? Que é a nossa história, a humanidade. Então, para mim, é isso que é o peso e a graça. É esse você lidar com esses dois polos totalmente opostos, mas na mesma coisa que é o ser humano, que é a existência humana. E dentro dessa contradição que nós somos entre seres carnais, mas também espirituais, está as próprias dúvidas que ela nos impõe aqui, ou os questionamentos que ela se faz e faz a você também quando você é abençoado e pega esse livro. E eu digo abençoado de um jeito meio irônico, porque assim, tem questionamentos dela que te fazem pensar muito, sabe? Sobre tudo que você acredita. Por exemplo, ela vai dizer: amar a Deus é amar o Deus que não existe. Você ama a Deus quando você acha. Desafia você a amar a Deus quando você acha que ele não existe. Olha aí, eu amar algo que não existe. Aí você pega a pessoa. Né? É fácil amar Deus quando eu penso assim, ai, mas então eu amando Deus, Deus vai me dar um lugarzinho aí no céu, vai ter um espacinho para mim. Mas amar a Deus quando eu acho que não existe, e se nada disso existir, eu ainda amaria a energia que possivelmente me criou ou que não existe mesmo. E aí? Nos leva a alguns questionamentos que eu nunca tinha parado para pensar nisso dessa maneira. Que olha, voltou. O que é mais interessante na Simone Weil é que ela viveu o que ela acreditava de verdade, gente. Ela nasceu num berço de ouro, ela foi uma privilegiada, né? Nasceu muito bem colocada, os pais tinham uma boa situação financeira, mas ela escolhe, por acreditar nas suas ideologias, uma excelente aquariana, né? Ela viveu aquilo que ela acreditava. Ela foi lá e foi trabalhar em fábrica, em chão de fábrica, foi ela era muito desengonçada, desajeitada, né? O Tibon, que foi amigo dela, vai comentar isso, que quando ela foi trabalhar na fazenda dele, ela não sabia lavar nem um prato. Até para lavar o prato, ela segurava o prato com as pontinhas do dedo, mas ela sempre se jogava em tentar fazer coisas que ela sabia que ela ia fazer mal. E tem momentos aqui em que ela mesma diz isso. Fazer mal alguma coisa prática é bom, é algo que me faz ver a importância daquela coisa que a gente acha que é só um trabalho manual, é um trabalho braçal. Como aquilo é algo importante de ser bem feito e como é difícil de fazer. Né? É tão fácil, às vezes, a gente ficar elucubrando, refletindo, penso, logo existo, mas você ter que botar a mão na massa, às vezes, fazer uma coisa mecânica, uma coisa material, pode ser muito mais desafiador. Ela traz esse questionamento aqui em um dos momentos do livro, né? Então, ela era uma figura muito diferente. Ela usava roupa ao contrário. Ela tinha um óculos, né, um óculos enorme no rosto dela, assim, ela tinha dificuldade para enxergar. Ela sofria de dores de cabeça que poderiam ser enxaquecas, né? Enfim, eu estou investigando nesse momento alguns problemas desse tipo, mas não sei ainda, tá, gente? Mas enfim, é algo que é bem difícil. Imagina para uma pessoa que está o dia inteiro sentindo dor de cabeça, né? Todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Então, quando ela fala do sofrimento, ela fala do ponto de vista de alguém que sofre. Não é uma ideia
e lúdica na vida dela. Ela sabe o que quer sofrer. Muitos desses textos ela escreveu em altos momentos de dor de cabeça. E você vê isso, né? Tem alguns momentos em que ela meio que ela entra num altíssimo nível de questionamento lógico e ilógico, racional e irracional. Enfim, o que eu falei já num vídeo anterior. Ela faz uma afirmação e aí ela vai desconstruir a afirmação dela embaixo. E você fica, ué, mas é isso ou não é? Sabe? Mas isso não diminui o trabalho dela. Porque eu acho que a coisa mais interessante aqui é você ver a energia febril com a qual ela escreve. E o quanto ela investia da energia intelectual, mental, psicológica dela em chegar ao âmago daquele tema que ela está abordando. O único órgão de contato com a existência é a aceitação, o amor. Então aqui ela vai igualar a aceitação a amor. Então amar a minha vida ou amar a vida é primeiramente aceitar a vida, aceitar o que é. Ela vai fazer uma defesa gigantesca aqui da realidade, da importância da gente viver o real. Então, quando ela fala de você sentir a pedrinha no seu pé, é você estar no real, né? E o único órgão de contato com a existência, quer dizer, aceitar. Se você não aceita a vida, você não entende o que é existir. Você tá, o que eu até falo da ideologia, né? A ideologia é uma coisa, é uma não aceitação da vida, na minha opinião. Quando a gente é muito ideólogo, e todo mundo tem direito às suas ideias, tá, gente? Mas e seus ideais, seus sonhos, é o que dá propulsão, é o que dá imaginação, que ela inclusive vai contestar a imaginação, mas eu acho que é fundamental para viver nesse mundo. Ninguém consegue viver na realidade absoluta, já dizia Shirley Jackson, né? Mas eu acho assim, a gente tem que ter cuidado com a ideologia. Porque a ideologia ela é uma contestação, muitas vezes, da realidade. Eu não aceito a realidade, portanto, eu vou me encastelar numa ideia do que eu acho que é a realidade. Mas quando você, de fato, tem contato com as coisas e você as aceita, você começa a ter uma relação muito mais amorosa com as pessoas, com a vida, com as coisas. Você não está tentando mudar tudo o tempo inteiro. Essa necessidade de mudar tudo o tempo inteiro, até mudar uma pessoa com quem eu convivo, é complicado. Ela vai falar sobre isso. Você se relaciona com os outros querendo mudar os outros. É interessante porque ela era uma pessoa que queria mudar o mundo, né? A postura dela era uma postura bastante radical. Então você vê que a Simone, ela era uma contradição ambulante muitas vezes. Ela vai ser cristã, ela vai ser uma mística cristã, ou seja, vai ser alguém que vai buscar o contato com o sagrado, entender o sagrado. Esse é um místico, uma pessoa que tem uma vivência com a espiritualidade, que busca a espiritualidade, mas, ao mesmo tempo, ela contesta a própria questão da fé, a questão de Deus. Ela faz algumas defesas do ateísmo. Ela, ao mesmo tempo que poderia ser colocada na esquerda política, ideológica, porque ela trabalhou em fábrica, ela foi militante, ela, né, esteve, se eu não me engano, na guerra civil espanhola, inclusive quem também estava lá era Ernest Hemingway. Li muitos do Ernest Hemingway. Por quem os sinos dobram, se eu não me engano, se passa nesse contexto. A Simone, apesar de ter esse lado militante que a gente associa à esquerda, ela é uma cristã. Ela vai defender aqui certas questões ah, que você poderia dizer que colocariam ela do outro lado, né? Talvez mais conservador. Então, assim, ela é uma pessoa. O que eu faço com Simone, gente? Porque eu não tenho como colocar ela do lado de Simone de Beauvoir, nem de Jean-Paul Sartre, porque essa galera é uma galera de esquerda filosófica que era a filosofia da época, né? Um cara que adorava Simone Weil foi o próprio escritor de O Estrangeiro, o Albert Camus. E Albert Camus era bem. Ele era ateu e tal, ele estava dentro desse clube. Depois ele acabou se desvirtuando desse clube, porque publicou O Homem Revoltado, gerou ali uma treta entre aquele grupo filosófico. Mas esses filósofos do século XX, principalmente da segunda fase do século XX, perdão, ainda dentro da primeira fase do século XX, mas puxando já para a segunda fase do século XX,
galera ateia, era uma galera que era contra o conservadorismo ou a tradição, né? Era uma galera mais contestar aquilo que é, né? Então, assim, ela não estava totalmente dentro dessa galera. Então, a gente pode dizer que a Simone, ela era um ser único, autêntica, individual. Ela não se encaixa. E eu acho isso tão maravilhoso. Eu já falei isso aqui no canal. Eu amo coisas que não se encaixam. Quando eu descubro que aquele cara que é um marombeiro, ou ele é um lutador, sabe? Ele é lutador de MMA, mas ele também faz crochê. Ele também costura. Quer dizer, ele tem lados dele que eu não conheço, que são contraditórios, talvez. Que maravilha, é uma pessoa inteira. Pessoas que tudo tem que ser igual, tudo tem que ser de um lado só, de um jeito só. Eu não gosto disso, eu acho que isso é doentio, isso nos adoece. Então eu amo quando eu pego gente assim, que nem Simone veio, que nos desafia, porque uma hora ela fala A, depois ela fala B, aí ela fala um pouco para um lado, ela fala para um outro. Você está sempre sentindo um pouco. Mas, de certa maneira, isso está gerando um questionamento de vários preconceitos ou de lugares que estão muito certos dentro de você. Ela dá uma chacoalhada. Que maravilha! Um homem cuja família inteira tenha morrido na tortura e que ele mesmo tenha sido torturado por muito tempo em um campo de concentração. Ou um indígena do século XVI que tenha escapado sozinho do extermínio completo de todo o seu povo. Se homens como esses acreditavam na misericórdia de Deus, de duas uma, ou eles deixaram de acreditar nela, ou então passaram a concebê-la de uma maneira totalmente diferente do que antes. Eu não passei por essas coisas, mas sei que existem. Então, qual é a diferença? Devo aspirar a ter da misericórdia divina uma concepção que não se apaga, que não muda, independentemente do acontecimento que o destino enviar para mim, que possa ser comunicada a qualquer ser humano. A passagem me arrepia porque ela está falando de como a misericórdia, o amar a Deus, o acreditar na misericórdia de Deus, passa por uma certa aceitação do que é mal. O mal faz parte desse mundo. E talvez haja um propósito para o mal. Tem passagens aqui em que ela fala dos livros que ela estava lendo. E Dostoiévski. Uma leitura, não posso dizer que ela é deliciosa, mas é uma leitura incrível. Eu quero terminar esse vídeo com essa passagem. Não é porque Deus nos ama que devemos amá-lo. É porque Deus nos ama que devemos nos amar. Como amar a si mesmo sem um motivo como esse? É impossível para o homem amar a si mesmo, exceto por esse desvio. Ou seja, eu me amo porque Deus me ama primeiro. Ele me amou primeiro. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que o maior incentivo é que vocês leiam O Peso e a Graça, para que vocês tenham a sua própria opinião, seus próprios questionamentos. Tem muita coisa que eu não vou trazer aqui para o canal. Então, aqui estão os meus cadernos sobre esse livro. E, como eu falei, é uma leitura que ainda não terminou. Tá? Um dia talvez eu traga mais alguma coisa da Simone Veil. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.